tudo bem com você? Meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e eu trago para você sempre alguma novidade da nossa língua, algumas peculiaridades que nós temos que muitas vezes nós não sabemos nem olhar no dicionário para dirimir essa dúvida. Então hoje eu vou falar sobre algumas palavras que podem trazer dúvida quanto à pronúncia. A primeira delas é hábitat. A palavra hábitat, ela veio do latim e ela não está registrada no VOLP, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Mas assim é a proposta de aportuguesamento da palavra. E você deve falar hábitat com o A forte como proparoxítona. Não fale habitar, fale hábitat. E evite falar hábitat natural, porque aí fica redundante. Diga apenas assim: eu estou no meu hábitat, ou seja, eu estou no meu lugar de origem. E assim é a forma correta de se pronunciar. A segunda palavra é recorde. Essa palavra muitas pessoas erram porque elas acham que tem a ver com a palavra em inglês. Na verdade, em inglês ela é record. Não é nem recorde nem record, é record. Ou você fala em inglês ou você fala em português, porque em português é recorde. Ele bateu o recorde, assim deve ser falado. E ela não tem acento porque é paroxítona terminada em E. As paroxítonas terminadas em E não levam acento. A próxima palavra é superstição. Essa palavra realmente tem aqui um encontro muito diferente, né? Não é muito comum na nossa língua, mas você é obrigada a pronunciar todas as letras. Então você diz superstição, superstição. Assim é o jeito correto de falar. Se você falar superstição, você está falando outra coisa em outro sentido. Não é superstição, que é o mesmo que crendice, né? Então, outro dia eu ouvi uma pessoa, um professor, ensinando sobre a palavra abrupto. A palavra abrupto, ela pode ser escrita com hífen ou sem hífen. Eu já falei sobre ela aqui outras vezes, se você procurar algum vídeo meu vai ver que existe essa palavra e o correto é dizer abrupto. Eu ouvi o professor falar abrupto. Não existe palavra em português começada com ru, é ru. Quando é assim, você tem que falar com o som do R arrastado, abrupto ou abrupto. Abrupto ou abrupto. Muito cuidado com isso para você não ensinar errado ou não pronunciar errado. Abrupto é a mesma coisa de bruto, bruscamente. Então, muito cuidado com o abruptamente, que é assim que você deve pronunciar. A próxima palavra é rubrica. Outro dia eu publiquei sobre essa palavra, diz que não é rúbrica, e sim rubrica. E uma pessoa quis teimar que existe a palavra rúbrica. Não existe essa palavra como proparoxítona. Ela é sempre paroxítona e você fala rubrica. Você tem uma rubrica? Rubrique isso aqui, por favor. Assim deve ser falado. A próxima palavra que outro dia uma pessoa, um africano, comentou comigo que não entende porque os brasileiros pronunciam esse verbo de forma errada. Ele diz que quase todos os vídeos que ele assiste de brasileiros trazem a palavra distinguir, a pessoa pronunciando distinguir. Nós não temos mais o trema em português, mas mesmo quando havia o trema, não havia trema em distinguir. Ela tem o mesmo som de seguir. Distinguir, seguir, extinguir. Nunca guir. Combinado?
cuidado ao pronunciar as palavras, porque se elas têm que ser pronunciadas de forma diferente, geralmente no dicionário traz aqui alguma dica que a gente chama de achega. Então, muito cuidado para você não inventar, não dizer, eu falo assim porque eu aprendi assim. Se você aprendeu de uma forma errada, vamos tentar consertar, porque quanto mais correto você falar, mais fácil vai ser na hora da prova você se lembrar. Se você deixar o seu vocabulário restrito só para aquele momento da prova, vai juntar com o seu nervosismo e você pode ser mal sucedido. Então, tente falar sobre essa palavra como se você estivesse fazendo um discurso. Quando você fala assim, aí fica bem natural. Você fala como se estivesse conversando com sua irmã, com seu pai, mãe, namorado, não importa. É bem diferente de conversar com o seu chefe. Então, vamos tentar pronunciar corretamente. Olhem bem, essa palavra aqui é inexorável. Inexorável. Inexorável traz entre parênteses no dicionário a letra Z. Isso quer dizer que esse X aqui deve ser pronunciado com som de Z. Quando você tem uma verdade que não tem como refutar, como você contrariar, você fala inexorável. Isso é inexorável, não vamos discutir. Inexorável. Muito cuidado, que eu vejo muita gente boa falando inexorável, e não tem nada de inexorável, não. Como fazem confusão com a palavra tóxico. Tóxico tem que ser falado com o som de x. Até no dicionário está entre parênteses o C e o S, que é a achega que eu sempre falo. Tóxico. Não fale que você usou tóxico, nem que ele usou tóxico, nem estava intoxicado, porque não existe essa palavra. Intoxicado, tóxico, sempre com x, como em táxi. E então nós temos também a palavra salsicha. Mas é tão difícil quando você ouve alguém falar que colocou uma salsicha. Não existe salsicha. Salsicha. Existe salsicha. Salsicha. Assim é a pronúncia da palavra. Alguns dicionaristas tentaram colocar em nosso vocabulário salsicha, mas não vingou. O Volpe não registrou com CH. Existe apenas salsicha, e assim é a pronúncia correta. E por último, vamos falar de algoz. Talvez, se você for uma pessoa mais velha, você vai falar assim, eu aprendi que o correto é algoz. E outro vai falar algoz. Isso quer dizer carrasco, a pessoa malvada que leva até a morte. No dicionário agora, no Volpe, está escrito assim, essa chega. Então, quer dizer que você pode pronunciar algoz ou algoz. Hoje em dia, pode saber que as duas são corretas e o plural também você pode falar algozes ou algozes, porque assim está correto. Muito cuidado para não corrigir uma pessoa por uma palavra que é considerada correta. É muito comum, eu vejo as pessoas quererem interagir comigo aí no grupo, sugerindo algumas palavras como se eu estivesse errada. Eu erro, eu sou normal, mas normalmente eu me preocupo com a forma que eu passo as informações para vocês. Eu pesquiso antes, e quando eu coloco este sinal verdinho, assim, esse tique, quer dizer que está correto. Quando eu coloco um X, quer dizer que está incorreto. Então, se eu colocar uma palavra, várias palavras com esse tiquezinho verde, quer dizer que todas estão corretas. Hoje eu postei sobre infarte. Existe infarte, enfarte, infarto, infarto.
no final acaba sendo tudo falado infarto, e a gente nem percebe muito o finalzinho, porque a letra E pode ser falada com som de I, já falei isso com vocês. Só não pode ser, muitas vezes, escrita com som de I. Nesse caso, a pessoa acerta de todas as formas, porque ela existe em 4 formas. Difícil em português a gente ter uma palavra com 4 formas diferentes, mas infarto é uma delas. Ela aceita 4 formas diferentes. Então, por hoje, nós temos essas palavras e eu quero que você treine e tente falar de uma forma bem natural. Se você fala a palavra de uma forma natural, a pessoa não sente que você está rebuscando, tentando falar uma coisa muito difícil. Eu já falei que eu me sinto muito mal quando uma pessoa fala a palavra problema errado. Então, a palavra problema, capriche nessa palavra, problema. Você, se não tem nenhum problema de fala, você tem que pronunciar todas as letras. Problema, problemático, problematização. Não se esqueçam, é problema. Essa é uma das palavras que a gente pronuncia todos os dias da nossa vida, porque nós trazemos a Deus os nossos problemas e Ele traz a solução, mas você deve falar problema. Essa é a forma correta. Gostou? Eu tenho muito mais coisas para trazer para vocês, muito mais assuntos interessantes. Você pode, inclusive, sugerir algum assunto. É interessante quando você interage comigo. Eu estou no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram. É só me procurar por lá que eu sempre trago uma dica diferente. Vocês têm visto pessoas públicas, eu mostrando os erros de pessoas públicas? Todo mundo erra. Eu erro, você erra. Mas nós temos como tirar esse erro consultando um bom dicionário. Então, são armadilhas que a língua traz. Não quer dizer que a pessoa é burra ou que não tem conhecimento. Simplesmente ela não teve a curiosidade de consultar um dicionário para ver qual é a forma correta. E aqui eu estou trazendo para você algumas formas corretas. Vamos acertar? E vamos ser bem-sucedidos num teste ou num concurso? Se você chega numa entrevista e fala de forma errada, começa a falar problema, fala menos, fala meia, triste, certamente ali a pessoa que está te entrevistando vai ter uma noção de que você não é cuidadoso, você não é uma pessoa que tem assim, o capricho com as coisas. E isso é muito importante para um profissional, mostrar que ele tem destreza nas coisas, inclusive na língua. Comunicar é um dom. Se você sabe falar com as pessoas sendo bem entendido, isso é muito prazeroso mesmo. Você deve usar poucas palavras para você se expressar. Se você fala com muitas palavras, você é uma pessoa prolixa. E não seja prolixo, seja conciso. Concisão é um dom. Você fala em poucas palavras o seu recado e é bem sucedido. Vamos lá? Márcia Doro. Procure por mim aí. Eu estou esperando para eu mandar a notificação para você. Um forte abraço.